Paredes de concreto. O sistema construtivo de paredes de concreto é um método de construção racionalizado que oferece produtividade, qualidade e economia de escala quando o desafio é a redução do déficit habitacional. O sistema possibilita a construção de casas térreas, assobradadas, edifícios de até 5 pavimentos padrão e edifícios de 8 pavimentos com esforço de compressão. As vantagens desse sistema são a redução da mão de obra, a redução do prazo de entrega, dos processos construtivos e dos escoramentos, além de padronização dos empreendimentos. As desvantagens são a falta de mão de obra especializada, utilização de muitas peças pequenas, alto investimento inicial e pouca mobilidade para a personificação das unidades. Na década de 80, com a extinção do Banco Nacional de Habitação, desencadeou uma busca das construtoras por métodos construtivos que apresentassem uma alta produtividade e economia. Em 1980, a empresa brasileira Getal desenvolveu a tecnologia de paredes e lajes em concreto celular moldadas em loco. Entretanto, devido à falta de incentivo econômico do país, essa tecnologia não foi muito adotada. No final de 2006, a empresa Rodobens Negócios Imobiliários iniciou a construção do primeiro condomínio residencial com um sistema de paredes de concreto no Brasil. A partir de então, esse tipo de tecnologia teve grande desenvolvimento e a Associação Brasileira de Cimento Portland, juntamente com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem e o Instituto Brasileiro de Telas Soldadas, começaram a desenvolver normas que definissem a utilização desse tipo de sistema. Atualmente, a MRV, a Direcional e a Gafisa são construtoras que utilizam esse tipo de sistema no Brasil. As normas vigentes de parede de concreto moldada para construção civil são a NBR 16055, que especifica esse tipo de parede moldada em loco, e a NBR 16475, que faz especificações para paredes pré-moldadas. Como o enfoque desse trabalho é o sistema construtivo das paredes de concreto moldada em loco, nós embasaremos na NBR 16055. As paredes estruturais maciças de concreto, comuns moldadas em loco, devem ter espessura mínima de 10 centímetros e devem ser armadas com telas metálicas soldadas. O processo de produção consiste na implantação do empreendimento no local conforme o projeto executivo, utilizando materiais devidamente normatizados e aprovados. Contemplam as etapas de execução de um empreendimento em paredes de concreto, fundações, montagem de formas, contendo armaduras e instalações elétricas e hidráulicas, concretagem das paredes e laje, retirada das formas, execução da cobertura, revestimento e acabamento final para a entrega das unidades. A execução das paredes e lajes em concreto armado podem ser utilizadas formas tanto metálicas quanto de madeira ou plástico, que conferem uma superfície lisa e homogênea, pronta para receber acabamentos como pintura ou revestimento cerâmico. A execução e moldagem das paredes e lajes é realizada em ciclos alternados e consecutivos de concretagem, contemplando os vãos destinados às portas, janelas, instalações elétricas, hidráulicas, entre outros elementos específicos. Não se admite tubulações horizontais, a não ser trechos de até 1/3 de comprimento da parede, não ultrapassando 1 metro, desde que esse trecho seja considerado não estrutural. Não são permitidas tubulações verticais ou horizontais nos encontros de paredes. É recomendado que as instalações hidráulicas sejam distribuídas por meio de chafes, facilitando o acesso para manutenções e evitando os posteriores danos às estruturas. A imagem a seguir apresenta uma parede já acabada com o acesso ao shaft. A laje de piso do pavimento térreo não contempla calçada ao redor da edificação, sendo executada posteriormente. A face superior dessa laje apresenta cota de nível em média de 10 centímetros acima da cota do terreno. A imagem apresenta no número 1 o reforço da armadura, no número 2 o distanciador da forma fixado no radier e número 3 a calçada executada depois. É possível perceber que a parede acaba na projeção do radier e a calçada pode ser feita posteriormente.
A definição da espessura mínima depende de dois fatores: se a parede é externa ou interna e a altura da parede. A espessura mínima das paredes com altura de até 3 metros deve ser de 10 centímetros. Permite espessuras de 8 centímetros apenas nas paredes internas de edificações de até 2 pavimentos. Para paredes com alturas maiores, a espessura mínima deve ser 1/30 do menor valor entre a altura e a metade do comprimento equivalente da parede. Bom, as especificações acerca do concreto devem estar contidas no projeto estrutural. Aqui a gente tem um exemplo de especificações acerca do concreto. Temos o diâmetro máximo do agregado graúdo, massa específica do concreto, o preparo. A massa específica do concreto, ela é presente em norma que deve ser localizada entre 2.000 kg por metro cúbico a 2.800 kg por metro cúbico, e a resistência à compressão aos 28 dias deve ser de 20, não passando de 40 MPa, segundo a NBR 16055. O projeto deve especificar o espalhamento necessário do concreto, o modo de elasticidade tangente e a adição ou não de aditivos, como, por exemplo, fibra de polipropileno e a respectiva quantidade, além da especificação do diâmetro máximo do agregado graúdo. Como eu havia dito anteriormente, aqui temos um exemplo de características do concreto usinado, onde temos fatores contemplados pela norma. O concreto usinado pode receber aditivo plastificante na sua concepção, na concreteira, e também pode ser adicionado hiperplastificante quando chega à obra, na proporção de grandeza de 3 kg a cerca de 3 kg por metro cúbico. A liberação para o lançamento do concreto ocorre após o teste de abatimento. Posteriormente, são moldados corpos de provas para verificação do atendimento à resistência característica especificada em projeto para desforma e entre 7 e 28 dias também. As armaduras estruturais e de reforço das paredes e lajes definidas no projeto estrutural são constituídas de telas de aço, geralmente CA60, eletrosoldadas e reforços com barras de aço CA50A. Na imagem podemos perceber que a armadura das paredes ela é indicada no número 1 e o reforço no número 2. Novamente, temos outra imagem, armadura de reforço sendo 1, a trava de fixação entre formas é também denominada encamisada, entre as formas, né, para fixar e para manter a coesão durante a concretagem, e o espaçador plástico, que já havia sido detalhado anteriormente, no número 3. As telas devem ultrapassar cerca de 30 centímetros acima da face superior das lajes, conformando arranques para a concretagem do próximo andar. Os arranques conformados pelas armaduras de reforço são constituídos por barras CA50 e é ideal ultrapassar a laje superior em no mínimo 40 centímetros. Os espaçadores plásticos utilizados nas armaduras metálicas devem resistir ao lançamento do concreto e estarem dispostos com a distância de 50 centímetros entre um e outro, tanto na vertical quanto na horizontal, mantendo a armadura em sua posição original. A norma prevê também que sempre que a deformação por efeito da variação de temperatura puder comprometer a integridade do conjunto, da estrutura, recomenda-se o uso de juntas de dilatação, como estabelecido da seguinte maneira: no mínimo a cada 25 metros da estrutura em planta e nas variações bruscas de geometria ou de esforços verticais. O mercado tem absorvido cada vez mais as formas metálicas, que permitem o controle geométrico das peças e a obtenção de superfícies aptas a receberem acabamentos. É uma forma que pode ser utilizada muitas vezes, de 500 vezes até 2.000 vezes, dependendo da logística da empresa, da sua gestão de materiais, compensando assim o alto valor de investimento inicial. Elas devem também resistir à pressão resultante do lançamento do concreto. O método executivo para execução de formas, primeiramente faz a marcação dos posicionamentos das formas, o alinhamento dos arranques, aplicação do desmoldante nas chapas, travamento com aquele material, o encamisado, né, descrito anteriormente, face às instalações elétricas e hidráulicas,